Olá, pessoal! Eu sou a Tati Ulloa, da Decorando Emoções, e essa é a nossa sessão Junto e Misturado. E hoje eu tenho a presença ilustríssima do meu amigo querido, decorador top das galáxias, Fábio Daltro. Oi, meu bem! Oi, Tati. Prazer, viu? Obrigado pelo convite. Gente, o Fábio, para quem ainda não conhece, o Fábio é um decorador que eu admiro muito, que faz um trabalho impecável de cenografia. Eu estive com ele agora em Campinas, algumas semanas atrás. Ele construiu uma sala do Tio Patinhas como ninguém, com o lustre que ele pegou diretamente da sala de jantar da casa dele. Uma coisa assim impressionante. O Fábio trabalha com muitas estruturas, né, Fábio? Com elementos realmente gigantescos. O lustre, eu não sei quantos metros tinha, você sabe me dizer? O lustre, eu acho que ele tinha uns 2,5 metros de diâmetro, né? Mais ou menos. Pensando que o Fábio usou dois lustres daquele, tá? Então, assim, o Fábio está acostumado a trabalhar com cenografia. E cenografia é um tema que eu não sei absolutamente nada. E nunca trabalhei com cenografia, nunca trabalhei com grandes estruturas, nunca trabalhei com as peças do tamanho que o Fábio trabalha, por isso eu quis convidá-lo, porque eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, então eu quis trazer o Fábio para a gente poder bater um papo aqui sobre a questão da cenografia. Ô Fábio, me fala uma coisa, por que você escolheu trabalhar com festas? Tati, é algo que está em mim desde criança. Eu ia nas festas infantis da família ou mesmo de vizinhos e eu pouco me importava com as brincadeiras ou mesmo com as comidinhas. Eu ficava o tempo todo ao redor da mesa do bolo, vendo os detalhes e tentando entender o que tinha por trás daquilo. Então, se tinha um painel, eu queria saber como ele estava preso, como a toalha era colocada ao redor da mesa. Então, todos esses detalhes chamavam muito a minha atenção desde criança. Conforme eu fui crescendo, fui comprando revistas. Na época era o quê? Festa Fácil que existia, né? Viva a Então, festa! Era e aí eu, com 16 anos de idade, eu resolvi fazer a festa de aniversário do meu sobrinho. O Lucas ia fazer 4 anos e aí eu, sei lá, acordei um dia, tipo Ludmilla, falei, é hoje. E aí, a festa do meu sobrinho, eu fiz essa festa com o tema marinheiro, era um fundo do mar, mas tinha marinheiro também. E ali naquele dia, Tati, eu comecei a fechar negócios. Foi muito interessante. Só que eu estava na fase também de concluir o ensino médio. Era a fase de vestibulares. E desde criança também, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu sou leitor compulsivo e também gosto muito de escrever. Então, paralelamente ao meu trabalho, ao começo do meu trabalho como decorador, foi o período do vestibular e eu escolhi fazer jornalismo. Então, durante um bom tempo, eu trabalhei em redação de jornal e nessa época a decoração foi só um hobby, como, aliás, é para grande parte dos profissionais da decoração. Muita gente que eu conheço tem alguma outra profissão, digamos assim, fixa durante a semana, são professoras, diretoras escolares, enfim, tem várias profissões. E no fim de semana fazem a decoração. Então eu já vivi isso, já fiz isso durante muitos anos. E Foi assim que quais foram as suas principais dificuldades, sabe? Porque todo mundo acha que trabalhar com festas é mil maravilhas, né? Quais foram as principais dificuldades no começo da sua profissão como decorador? Tati, eu acho que era a falta de informação mesmo, né? Porque quando eu comecei, não existia nem internet. Exatamente. E Quantos anos faz, Fábio? faz 25 anos. Novinho. A minha a primeira decoração foi há 25 anos.
Então, naquela época, a única referência que a gente tinha eram as revistas, que tinham uma vez por mês, chegavam poucas no interior, e elas eram rapidamente compradas por mamães, porque muitas mães que faziam a decoração dos seus filhos. E então, nem sempre a gente conseguia comprar a tempo. A única fonte de informação de fornecedores eram as revistas e também os garimpos, né? Então, eu acho que no começo foi essa a grande dificuldade, porque às vezes você via na revista uma decoração fabulosa e você nem imaginava onde aquilo tinha sido feito, nem que material tinha sido usado. Hoje é muito mais fácil você descobrir tudo. Tem aí o Instagram, que basta você digitar uma palavra-chave e o universo se abre para você. Então, na minha época não tinha nada disso, né? Outra dificuldade é que não existia, Tati, um mercado de decoração de festas infantis. Eu orgulhosamente posso dizer que eu sou da geração que ajudou a criar esse mercado. Com certeza. Na época que eu comecei, eram as mamães que faziam as decorações, as cidades tinham as lojas de artigos de festa, né, que abasteciam essas mamães, e muitas coisas elas faziam manualmente. Então, eu acho que a partir do momento que profissionais como a Andréa Guimarães, eu e tantos outros começamos a levar esse trabalho mais a sério, começou a se criar um mercado. Então, a geração que vem vindo hoje, ela desconhece as dificuldades que a gente passou. Essa geração tem outras dificuldades, né? Mas desconhece tudo aquilo que a gente passou para formar um mercado de festas infantis. E sabe o que eu falo, Fábio? As pessoas, às vezes, elas me procuram e falam assim, eu acho tão difícil fazer marketing. E aí eu falo, eu sou da época que nem existia rede social, né? Quando eu comecei, existia Malemar, o Orkut. E aí eu falo, gente, vocês não estão entendendo, buscar informação. Eu fiz, por exemplo, eu sou formada em Direito, eu fiz o meu TCC todinho na biblioteca, não existia material para a gente procurar na internet. Então, realmente, as dificuldades, elas mudam. Mas, às vezes, eu fico pensando que as pessoas não têm a mínima noção de como elas têm uma oportunidade de descobrir um caminho muito mais simples do que quem, por exemplo, tem esse tanto de anos de mercado, né, Fábio? Pois é, eu também sou da geração Orkut, e quando eu comecei na decoração, paralelamente ao jornalismo, as minhas primeiras colunas do jornal eu redigi na máquina de escrever. Meu Deus! Foi depois de um ano redigindo na máquina de escrever que o jornal se tornou tecnológico, que chegaram os computadores, a internet e tudo mais. Então, é um outro período. Eu acho que as dificuldades vão mudando, Tati, de acordo com o tempo. Eu acho que quem está hoje certamente encontrará outros tipos de dificuldades. E naquilo que eu posso, eu procuro contribuir e auxiliar e aconselhar essas pessoas, porque eu já passei por isso e acho que o acolhimento é necessário. Você sabe, Fábio, que eu estou escolhendo bem a dedo quem eu chamo aqui, por uma questão, tem uma questão que eu acho super importante dentro do mercado de festas, que é a generosidade. A generosidade genuína, aquela onde a pessoa não quer nada em troca. E eu acho que você é um grande exemplo disso, e eu não estou falando para puxar teu saco, mas eu vejo, não é comigo, gente, eu conheci o Fábio no Foco, nós convidamos o Fábio para fazer o Foco junto com a gente, e eu descobri uma pessoa incrível, uma pessoa muito generosa, que ele podia ter falado comigo porque eu era contratante, vamos dizer assim, mas não, qualquer pessoa que se aproxime do Fábio e que faça qualquer tipo de pergunta, ele é muito generoso em ajudar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante no mercado, Fábio. Mais do que simplesmente fazer decorações grandiosas e lindas, é a gente poder oferecer apoio para quem está começando, porque nós somos solitários, né? A sua família te apoiou quando você começou?
Bom, minha mãe sempre, tá? Minha mãe, na época, era um adolescente, então, para ir fazer a montagem das festas, a gente lotava o carro dela, era um Monza na época, Maravilhoso! e eu lotava o carro dela, ela me levava, e só para fazer uma montagem, eu precisava de pelo menos 4 viagens. E depois a mesma coisa na desmontagem. Minha mãe sempre foi muito entusiasmada com o meu trabalho. Ela me acompanhava nas compras que eu precisava fazer, de cartolina, glitter. Ela estava junto. Mas eu não nego que eu sofri muita resistência da parte do meu pai. Meu pai não entendia o meu trabalho, não entendia esse lado artístico, era meio machão, assim, não entendia, não compreendia. Então, sofri uma certa resistência da parte dele, mas tudo devidamente superado. Não, com certeza. Eu te fiz essa pergunta, Fábio, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, meu marido não me apoia, ah, os meus pais não me apoiam. E eu falo: você não está sozinha nesse barco, né? Existem muitas histórias de pessoas que sofreram preconceito dentro de casa, né? Eu sempre falei, desde sempre, eu falo: olha, quem quiser estar ao meu lado tem que respeitar minha profissão. Porque a gente tem uma vida diferente da maioria das pessoas. A nossa vida é uma vida artística, né? A gente não trabalha de segunda a sexta. Então, a gente vai passar por esse tipo de dificuldade das pessoas duvidarem da nossa capacidade, mas é uma coisa que eu sempre falo, você precisa entender o que você quer para poder levar as coisas com maior leveza, né, Fábio? Sem Exato. levar isso, a gente precisa, nós, como a gente escolhe aquilo que a gente quer, a gente tem que compreender o outro também. Eu tenho certeza que o seu pai, o marido de muitas pessoas, eles não fazem isso no sentido maldoso, eles fazem isso no sentido de proteção. Porque, pô, você vai ser decorador? Dá licença. Decorador, filho, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado. Aí o cara quer ser decorador. Porque não é uma profissão que ela segue os moldes tradicionais sociais. E por isso existe essa resistência, né? Exato. Eu lembro que meu pai era muito amigo, Tati, de um grande empresário aqui da nossa cidade. Diziam na época que era um homem mais rico de Araras. E um belo dia, a esposa do amigo do meu pai avisou ele que iria me procurar para que eu fizesse a festa de aniversário do netinho deles. E eu lembro que eu fiquei assim muito feliz por ser uma cliente renomada na cidade e tudo mais. Aí veio a triste notícia. Meu pai falou assim: você não vai fazer essa festa. Naquele momento, eu acho que o que mais me feriu não foi o fato de eu perder uma festa, foi o fato de eu entender que meu pai tinha vergonha de mim. Aquilo foi muito doloroso. Naquele momento, eu lembro que eu me recolhi para o meu quarto, fiquei muito triste mesmo. Mas hoje é muito interessante, porque eu tenho uma relação muito camarada com meu pai. Eu gosto muito dele e acho que tudo aquilo que eu passei moldou a minha personalidade. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu, não guardo nenhuma mágoa dele. Só me emociono às vezes quando eu me lembro, mas tudo é devidamente resolvido entre nós e sempre que acontece em algum entrevero familiar, é para mim que meu pai liga, então tenho uma afinidade muito grande com ele. Então, tudo superado. Agora, tocando nesse assunto, é mais ou menos, Tati, o que as decoradoras passam com os maridos. Sim. Decoradora, a mulher é muito cobrada, né? Porque tem as festinhas das crianças na escola, as confraternizações, festa junina, dia dos pais, dia das mães. Tem o final de semana,
e às vezes o marido quer fazer alguma atividade de lazer, às vezes querem viajar, e muitos maridos não compreendem o trabalho da mulher decoradora. E não só da mulher decoradora, mas também a confeiteira, a designer de balões. São trabalhos de fim de semana. Então, eu me solidarizo com essas mulheres. E se eu pudesse dizer para esses maridos alguma coisa, eu diria: na vida, a gente não ama só uma coisa. A gente pode amar diversas coisas. O nosso trabalho é uma delas. Então, não se compara um relacionamento com um trabalho. São amores diferentes e um complementa o outro. Então, a mulher que está feliz com aquilo que ela faz, ela vai transmitir essa felicidade para o casamento. Então, homens, sejam compreensivos com as suas esposas. Você sabe que o Ale, ele sempre me apoiou, né? E a gente sempre conversa muito sobre isso, Fábio, porque eu acho assim, um grande segredo de um relacionamento que dá certo é a admiração, né? Você precisa admirar a pessoa que você está. E ele, toda vez que ele chega aqui em casa, que eu conto alguma coisa diferente, que eu conto um projeto, que eu conto alguma coisa, ele olha para mim, ele sorri com um ar de admiração, né? No sentido assim, olha que bacana, porque quando eu estou feliz, nós estamos felizes. E muitas vezes a gente passa aí, eu recebo muitas mensagens, sabe? Justamente pelas pessoas saberem que o Ale me apoia, né? Ai, como é que eu faço para o meu marido me apoiar? Na verdade, eu acho que a grande questão é você mostrar resultados, é você mostrar que você está abraçando aquela causa e que você não vai desistir dela por causa de outra pessoa. E quando a pessoa entende isso e você começa a demonstrar a sua felicidade, como de um modo geral, as coisas fluem muito melhor, né? E claro, vai ter gente que não vai aceitar nunca, tem gente que é ignorante mesmo, mas na medida do possível, eu acho interessante a gente abraçar a causa e mostrar, olha, para eu ser feliz de uma forma completa, eu preciso disso, né? Exato. Ó, tem gente falando aqui na live, né? Meu marido precisa ouvir essa live. Faz o seguinte, depois a gente vai disponibilizar no YouTube, marca ele lá para ouvir. Ô Fábio, falando de cenografia, muita gente me pergunta sobre acervo. E eu queria saber se você tem acervo e como é que você construiu esse acervo. Tati, eu tenho acervo sim. Aliás, eu acho que o símbolo do decorador deveria ser um triângulo, que são suas ideias, suas mãos e o seu acervo. Estou anotando. Esses são os três pilares de um decorador. Por que o acervo? Porque ele é algo que pode ser o seu grande diferencial. Hoje nós temos um grande número de locadoras no mercado e elas são fundamentais para o trabalho dos decoradores e das mamães que fazem as suas próprias festas. Mas quando o decorador ele tem uma grande sacada, ele escolhe investir em um elemento que ninguém mais tem, isso pode trazer para ele muitos dividendos. Eu vou dar um exemplo. 2 anos atrás, eu decidi fazer um trenzinho em marcenaria. Na verdade, não é um trenzinho, é um trenzão. Ele é muito grande. Ele precisa de 4 pessoas para transportar cada módulo. É uma peça pesada, mas que não foi uma peça também barata, foi um alto investimento. Porém, por conta desse trenzinho, eu fechei muitos negócios. Então, é aí que vem o diferencial. A locadora, a gente recorre para encontrar algumas coisas, algumas emergências, alguns objetos específicos, mas o decorador precisa ter o seu próprio acervo. Então, se na sua cidade tem uma locadora que já tem, vamos imaginar assim, pelúcias da Minnie, do Mickey, você não precisa investir nisso, mas você tem que investir numa peça que eles não tenham.
para que a cliente deseje você e não meramente uma decoração. Ela tem que desejar você especificamente. Então, nós temos acervo próprio, sim. É que não dá para mostrar, mas eu estou aqui na minha sala de reuniões, que fica na primeira parte da nossa empresa. Então, só para você entender, são 2 galpões grudadinhos um no outro, que atravessam um quarteirão. Então, começa numa rua, termina na outra. Na primeira parte do galpão, tem a minha sala de reunião e tem o atendimento e o showroom. Showroom são peças que outros decoradores ou que as mamães podem vir aqui e locar para suas festas. Depois, na parte de baixo, tem um outro galpão que é só com acervo. Esse é entopetado de coisas. Imagino. E muita gente fala assim, Tati, Fábio, mostra o seu galpão. Eu quero ver como você organiza as coisas. Pelo amor de Deus, não queira ver. Acaba com a reputação de 25 anos em 2 minutos de filmagem. Até que os meninos fazem milagre. Eles organizam as coisas de uma forma bonitinha e carinhosa. Mas é muita coisa, então não tem como. E toda vez eles me pedem, Fábio, agora você vai ter que fazer as prateleiras. E aí, a hora que eu vejo, eu estou gastando com escultura e nada de fazer a prateleira. Ô, Fábio, é interessante você falar sobre acervo, porque essa é uma dúvida que as pessoas me perguntam muito, né? Hoje, como o meu business está voltado para a profissionalização do mercado, eu tenho clientes, desde clientes que fazem festas minimalistas até clientes que fazem festas cenográficas. E eu sempre falo que, matematicamente, quando a gente analisa a questão de custos, ter um acervo é muito mais econômico do que você alugar o seu acervo, né? E aí as pessoas falam, mas acontece que eu vou ficar com aquela peça e aí eu não vou usar tanto. Eu falo, esse é o problema, porque o decorador, ele quer sempre usar um negócio novo. E eu sempre falo que a pessoa que só compra, ela nunca vai ver a cor do dinheiro. Porque eu acho que a grande questão do decorador é você reutilizar as peças de maneiras diferentes, né, Fábio? Você usa um dia de um jeito, no outro dia você muda ela de posição, você vira ela do avesso, você pinta, você reforma. Então, essa questão de acervo que as pessoas falam, mas eu não quero ficar com o mesmo acervo, eu falo, olha, você está olhando o acervo da forma mais simples possível. Você precisa olhar de uma forma mais profissa, de uma forma mais complexa, para que você possa fazer daquela peça um grande investimento. No meu caso, Fábio, eu trabalhava muito com urso de pelúcia. Fábio do céu, passa ano, entra ano, sai ano e os mesmos ursos de pelúcia na festa. Eu comprava uma coleção novinha, o meu cliente vinha, não, mas eu quero aqueles. Manda para a lavanderia, traz urso de novo. Aqueles ursos, eles praticamente construíram o que a Decorando Emoções é. Porque agora imagina se eu não tivesse isso em acervo, se eu tivesse que locar. Então eu acho importante você falar sobre acervo, porque muita gente está pregando por aí que você não precisa mais de acervo. E eu concordo com o que você disse. Eu acho o acervo fundamental em termos financeiros e em termos de diferencial também, né? Porque estava conversando ontem, eu dei uma aula, Fábio, sobre a AB Casa, sobre a feira, para a nossa comunidade. E tem peças, Fábio, que são peças muito bonitas na AB Casa, mas que não são peças que custam 100, 200 reais. E esse foi o lance que a gente estava conversando. Mas vale a pena você investir numa peça mais cara? Falei, vale, porque hoje as decorações estão puramente Porto Ferreira e Pedreira. Nada contra esses lugares, absolutamente, eu gosto, eu acho que é uma alternativa, mas acontece que fica tudo muito igual, né? E aí você vem falar de peças diferentes, e para mim esse é o grande segredo. Eu gosto muito, Tati, de garimpar. Eu sempre fui de bater perna e de conhecer fornecedores, desbravar fornecedores. Eu já fui conhecer até fábrica de balões, né? Eu quis entender
como é produzido um balão de látex, né, usado em festa infantil. Quando eu vou para Porto Ferreira, por exemplo, que é um polo de cerâmica artística, eu quero entrar na fábrica. Então, eu vou lá, eu quero conhecer o processo, como é feito o molde, como que é feito o acabamento. Então, eu busco garimpar, e eu acho que com isso você vai criando um rol diferenciado de fornecedores. É claro que muito daquilo que eu tenho, outros também têm, mas existem coisinhas que acabam sendo um pouco o meu DNA, a minha marca registrada. Olha, Tati, o que está chegando aqui. O que está chegando aí? É bolo? Olha. Ah, gente, dá licença, Brasil! E eu aqui com um copo de água quente. Você sabe que eu sou cafezeiro, né? Esse é o segundo, né? Não, olha, na parte da manhã eu tomo meio litro de café. E depois, ao longo do dia, mais meio litro. E é assim. É assim que eu sobrevivo, à base de muito café. Tô vendo. E é xícara fina, né? Uma xícara fina, vamos deixar bem... Heróis. Ô, Fábio, falando em acervo, quando a gente pensa em acervo, a gente já começa a pensar numa estrutura de empresa maior, né? Como você disse, você começou com o apoio da sua mãe, a gente sempre tem que ter alguém para nos ajudar no começo da carreira artística, mas chega uma hora que a gente tem que expandir, né? E eu queria saber em que momento que você olhou para o seu negócio e falou, poxa, agora eu tenho que contratar uma equipe de verdade, eu tenho que fazer diferente, eu quero crescer, eu quero ser outra pessoa do que eu sou hoje. Como é que foi esse processo? Bom, foi um degrau de cada vez. Foi devagar. Numa primeira etapa, eu montei a empresa, legalizei, né, o meu trabalho, criei um escritório, uma sede de atendimento e de acervo. E durante algum tempo fui trabalhando com freelancers. Tá. Logo depois começamos a registrar funcionários e depois fomos fazendo assim gradativamente tudo, deixando o mais organizado possível. Então, hoje, o pagamento de hora extra, por exemplo, que muitas empresas fazem à parte, fazem por fora. No nosso caso, não. É tudo feito via Holerite. Tudo é certinho, tudo é dentro da lei, mas é um processo demorado. Então, eu entendo muito aqueles que estão no começo, que ainda não chegaram nesse nível de profissionalização. É demorado, realmente. Hoje que nós temos o acesso à informação é grande, porém, isso não significa que o decorador vai conseguir se profissionalizar rapidamente. É um passinho de cada vez. É devagar e sempre. Foi assim que a gente fez. Com certeza, né? Porque às vezes, Fábio, as pessoas esquecem de olhar a história de cada um, né? A gente está falando com 25 anos de profissão. Então, olhar aquele lustre de 2,5 metros de diâmetro e falar, ai, eu quero ser igual o Fábio. Aí daqui a um ano a pessoa fala, ai, o mercado é ruim, eu não estou conseguindo. A pessoa ela não passou por milhares de etapas, né? Ontem eu dei uma aula que eu falei sobre a paciência. Falei, gente, as pessoas precisam ter paciência. Não é de uma hora para outra, não é tão simples quanto parece, não é só o glamour. Existem etapas que a gente tem que cumprir para que a gente consiga se destacar, né, Fábio? Porque hoje as pessoas estão mais imediatistas, né? Eu acho que é um pouco efeito Instagram também, sabe, Tati? O novo profissional acaba tendo a oportunidade de ver o trabalho de outros instantaneamente. E isso, muitas vezes, deixa ele para baixo. Eu vejo dessa forma porque, muitas vezes, eu me sinto assim também, né? Às vezes, você olha o trabalho de um outro decorador, você fala, eu queria essa cliente para mim. Fábio, gente como a gente. Hashtag Fábio, gente como a gente.
E é isso mesmo. Então, com o tempo, eu fui entendendo que o Instagram, ele não é feito para isso. Ele é uma rede para a gente admirar profissionais da mesma área, para a gente se confraternizar, que não pode, isso não pode nos deprimir, não pode nos deixar para baixo, entende? Sim, E nem essa, sabe? Ah, eu vou deixar de seguir porque isso me deprime. Sei lá, eu acho que existem certas coisas que não são para deprimir quem está vendo, são para motivar. Porque se você não tiver aquela referência de um trabalho que está acima do seu nível, você nunca vai buscar aquilo. Você vai exatamente. permanecer na mesmice. Então, o ideal é realmente você se cercar de perfis que tenham, que você sinta que sejam até mais avançados que o seu, porque isso vai possibilitar que você sonhe em atingir aquele objetivo. Nas primeiras vezes, Tati, que eu fui para 25 de março, eu lembro que eu entrava numa loja de tecidos que chama Aladim. Conheço. Conhece? É um Loja paraíso. antiga. É um paraíso. E aí eu olhava aqueles rolos de jacar adamascado, os listrados. Todo mundo sabe que eu tenho obsessão pelo listrado Não, na ninguém tá percebendo nesse vídeo. decorando, né? E na roupa é xadrez, mas na decoração é listrado. E eu olhava aqueles tecidos e o próprio tecido, tá, me inspirava para uma decoração. Era, às vezes, uma combinação de cores do tecido que já trazia toda uma decoração na minha cabeça. Só que, na época, eu só tinha dinheiro para comprar Oxford liso. Então, eu comprava lá 8 metros de Oxford e voltava para minha cidade, triste por não estar com o jacar, mas sonhando com o dia que eu poderia comprar. O tempo passou e um belo dia eu fui contratado para fazer a festa de aniversário do herdeiro dos fabricantes de jacar no Brasil. Você tá brincando, Fábio? E a informação que eles me deram, você pode desenvolver a estampa que você quiser e você pode usar as metragens que você quiser nessa Gente, eu tô decoração. emocionada. Que coisa linda! Então, veja, eu sonhei. Eu sonhei. Naquele momento, eu só tive o dinheiro para Oxford. Mas eu sonhei, eu desejei o jacar. E as coisas foram acontecendo. Então, veja como a vida é mágica. Então, se você olha um perfil e você julgar que ele está acima do seu, Fábio? Ixi! Peraí, que o Fábio aconteceu alguma coisa aqui. E eu tô chorando porque eu achei a história linda, gente. Peraí, que o Fábio já vai entrar aqui de novo, hein? Peraí. Peraí, gente. Espera que o Fábio vai entrar. Olha eu naquele momento esperando o Fábio entrar. Gente, ninguém sai daí que ele vai aparecer aqui, hein? Peraí, peraí. Deixa eu ver, gente, se ele vai voltar, o que está acontecendo aqui. Ai, gente, voltou! E eu voltei. lacrimejando aqui sem parar. Que situação. Ô, Tati, tocou meu telefone. Ai, que droga! Não, eu não atendi a ligação, mas desconectou a nossa conversa. Desculpa. Imagina. Ó, tá todo mundo chorando aqui ouvindo essa história do Jacar. Não, é muito emocionante ouvir isso, Fábio. Eu acho que isso simboliza o desejo, né? Eu falo muito isso. Eu falo, você quer de verdade ou você quer pouco? Você não quer o suficiente? Olha que coisa maravilhosa. E aí você fez a festa? Como é que foi? Fiz a festa, desenvolvemos 2 estampas para o jacar. Eu decidi todas as cores que seriam usadas e tivemos, assim,
metros e metros de tecido para a gente. Vamos pôr jacar no banheiro, na entrada. Nós vamos forrar o jardim de jacar. Ô, Muito legal. Fábio, me fala uma coisa. O que você acha que não pode faltar numa festa cenográfica? Na festa cenográfica não pode faltar objetos em tamanho real, Tati. Tá. Então, eu tô anotando, viu? Ó, aqui, ó, gente, caderno da Tati, que eu tô anotando as dicas. Então, peças em tamanho real e marcenarias, né? Sejam fachadas de castelo, sei lá. Aqui no escritório a gente tem casinha da Branca de Neve, moinho, castelo. São peças de grande porte, geralmente feitas em marcenaria ou fibra. Outro elemento característico da cenografia é o efeito 3D. Então, quando você passa por uma mesa cenográfica, é como se você tivesse realmente dentro de uma cena de alguma coisa. Eu, quando monto uma mesa, Tati, eu imagino que eu esteja montando um carro alegórico. Eu uso muito o efeito... Hashtag Fábio Carnavalesco, tá valendo ainda. Tá valendo ainda essa hashtag, porque eu falei esses dias lá no curso de Campinas que se eu não fosse decorador, eu seria carnavalesco, né? Mas ainda eu não tenho essa competência, não, para desenhar um carnaval inteiro. Não é que você não tem competência, gato, ninguém te achou ainda, é só uma questão... Então, quando eu monto, quando o tapete está instalado e o painel também, eu venho com a mesa como se eu estivesse montando um carro alegórico. E então tem coisas de um lado, tem coisas do outro, dá para andar pelo meio, as esculturas são os destaques, então é mais ou menos esse o conceito de uma cenografia. Gente, a gente está lá em Campinas, a gente lançou uma campanha, hashtag Fábio Carnavalesco. Se alguém aqui conhecer algum carnavalesco, gente de escola de samba, apresenta o Fábio para essa pessoa, porque o Fábio Carnavalesco ia arrasar. Imagina todas nós na arquibancada gritando o título da escola. Ah, Fábio, eu acho que você tem... É só uma questão de tempo, meu bem, porque a sua visão realmente é uma visão macro, né? E eu acho isso interessante, Fábio, porque eu, por exemplo, eu não tenho essa visão macro. Eu sou muito realista para dizer isso. Eu não consigo... Quando eu olho uma decoração sua, e a do Tio Patinhas é um exemplo, eu olho aquilo, eu acho magnífico, mas a minha cabeça não consegue imaginar o grandioso. Eu sou muito mais de imaginar o pequeno. E eu acho importante a gente ter esse tipo de conversa, porque existem vários estilos de decoração. E a gente tem que se identificar com algum deles, porque não adianta, eu não vou conseguir ser nunca carnavalesca, gente. Não vou ser. E aí eu assumo que eu não vou ser e vou ser. E vou fazer alguma coisa que eu acho que eu sou melhor. Né? Porque às vezes eu fico vendo as pessoas imaginando, não, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a pessoa não se identifica com aquilo na verdade, ela acha lindo. E só achar lindo não é suficiente, né, Fábio? Exato, Tati, é isso mesmo. Eu acho que um ponto que você falou, né? Você não consegue, digamos, gerenciar ou absorver uma decoração maior, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer uma mini table. É como se eu tivesse que transformar uma ideia macro numa coisa menor. Eu sofro. E é por isso que eu dou muito valor para a mini table. Eu acho um trabalho lindíssimo. Essa capacidade de fazer uma construção desconstruída, porque uma das características da mini table é a desconstrução, seja na disposição dos móveis ou mesmo no formato dos balões. Desconstrução é uma palavra muito forte no conceito da mini table e eu tenho muita dificuldade nisso. Até no começo do ano aqui no nosso escritório, nós tiramos um dia que foi um laboratório de criação. Então, nós passamos um dia inteiro, começou às 9 da manhã, terminou às 10 da noite. Nós ficamos aqui montando uma série de mini tables para
realmente fazer um exercício de criatividade. Então, eu entendo a sua dificuldade, porque eu tenho a mesma, na linha inversa. E observe, Tati, é muito importante, não existe hierarquia na decoração. Existem estilos diferentes, mas ninguém é mais do que ninguém. Porque aquele que produz a mesa cenográfica admira e às vezes até inveja quem faz uma mini table com muita competência. Entende? É importante você falar isso, Fábio, porque às vezes as pessoas acham que você está fazer festa cenográfica é o seu último estágio, né? É como se você atingisse o máximo. E é o que eu sempre falo, eu e o Fábio, a gente já teve várias conversas em bastidores, e em muitos lugares não cabe uma decoração cenográfica, né? Por exemplo, aqui em Lagoa Santa, Fábio, a decoradora principal da cidade, ela foi minha aluna, e ela não faz decoração cenográfica, porque não há mercado para isso. Assim que eu cheguei aqui, eu dei consultoria para uma outra aluna minha, e ela falou, Tati, eu quero montar a cenografia em Lagoa Santa. A gente foi fazer uma pesquisa e não cabe cenografia aqui, porque não existe a cultura da cenografia. Então, muitas vezes as pessoas acham que os estilos são hierárquicos, como você disse, mas na verdade a gente tem que identificar a cultura do local e se adaptar àquilo que eles querem, né? Exato, exato. Além da mini table e da decoração cenográfica, a gente tem também a decoração gráfica. Na decoração gráfica, você observa que piso, forração de mesa e painel são todos elementos impressos, sejam em tecido ou lona, e que juntos eles contam a história, né? Alguns decoradores são muito fortes nesse estilo gráfico. E, além dele, existe o estilo comercial ou de pacote, que são mesas, são produzidas por um decorador e replicadas pelos seus montadores nos salões de festas, principalmente buffets com quem eles têm parcerias. Então, veja, só aí nós temos 4 estilos de decoração. Não existe hierarquia entre eles e cada um deve ser feliz naquele estilo com o qual se identifica. Ai, gente, ele é muito fino, né? É uma finesse que até me irrita de vez em quando. Me fala uma coisa, tem uma pergunta aqui, gente, eu vou fazer as perguntas que estavam aqui no cronograma, depois eu entro para as perguntas de vocês, tá? Fábio, o que você enxerga para o futuro do mercado de festas? Tati, esse foi um ano especialmente diferente para o segmento de festas infantis, né? Acho que, na verdade, foi para todo o segmento de eventos. Nós viemos de um boom do mercado nos 2 anos anteriores, um boom que aconteceu também muito por conta do Instagram, né? O nosso trabalho se tornou muito mais conhecido, as redes aumentaram. Muita gente migrou para esse trabalho porque acreditou que fosse a bola da vez. Então, a decoração sofreu aí uma inflação de profissionais. Esse ano, nós tivemos e estamos tendo ainda uma crise política e econômica no Brasil. A gente torce para que isso seja resolvido o mais rápido possível, mas é fato que nós estamos no Brasil em crise. E isso assustou muito o nosso mercado. Você pode perceber que muita gente já desistiu do ramo de eventos. Eu acredito que, com o passar dos meses, vão ficando, não aqueles que são os mais fortes, não é isso. Vão ficando aqueles que realmente têm a vocação para esse trabalho. Porque quem tem a vocação tem a paixão. Então, não está preocupado se está dando dinheiro ou não. Está preocupado que está fazendo aquilo que gosta. Então, os vocacionados permanecerão. Aqueles que fazem decoração ou festa só pela parte financeira vão acabar desistindo no meio do caminho. Então, veja, nós tivemos um começo de ano
preocupante e me pareceu que 2019 começou no dia 1º de agosto. Não foi no dia 1º de janeiro, foi no dia 1º de agosto. Agora o Brasil parece estar respirando um pouquinho mais, então a tendência, Tati, é que as coisas se normalizem e o mercado volte a crescer. Devagarinho, mas vai voltar. É sempre importante observar o olhar que toda pessoa criativa tem. Vou te dar um exemplo. No começo de janeiro, eu estava irreconhecível. Eu estava muito, muito preocupado com o mercado de forma geral. E aí a minha equipe falava assim, mas Fábio, nós estamos com a agenda cheia. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, uma agenda cheia de janeiro a março é reflexo de contratos que foram fechados no ano anterior. O que me preocupava era o andamento dos contratos deste ano, certo? Então, veja, em janeiro, mesmo diante de toda a turbulência de agenda que a gente tinha, eu já estava vislumbrando as dificuldades que o nosso mercado teria a partir do segundo trimestre. E realmente isso se consolidou. Foi um segundo trimestre muito difícil para o nosso segmento. Então, o criador, a pessoa criativa, ela tem essa capacidade de pegar a mensagem, Tati, antes de todo mundo, antes de todo o restante. A gente precisa ouvir esse nosso sexto sentido. Vamos lembrar da época do iluminismo. A humanidade vivia apegada meramente a conceitos religiosos muito severos. Era a igreja que determinava o comportamento da humanidade. Naquela época, a ciência começou a quebrar alguns paradigmas. E foram os artistas que, sentindo essa onda de renovação no ar, transformaram isso em arte. Esse é o iluminismo, a idade da luz, tirando a humanidade da idade das trevas. São os artistas que captam essa mensagem no ar. Então, sempre ouça um criativo, porque ele tem uma ideia daquilo que está por vir, daquilo que vai acontecer ainda. Eu acho que é uma questão de sensibilidade, né, Fábio? Quem usa a criatividade, quem tem esse lado artístico, ele tem uma percepção diferente do mundo. E eu achei bem interessante isso que você disse. Ô, Fábio, tem muita gente fazendo pergunta aqui. Tem uma pergunta que foi o Fru Festas. Ela está perguntando o seguinte: nas decorações exclusivas que são grandes, o que se faz com o tecido do painel no pós-festa? A gente joga fora, a gente reutiliza, o que a gente faz? Olha, Tati, você sabe que isso é uma coisa que me perguntam muito, porque eu acredito que as pessoas imaginem que esses tecidos vão para o lixo, e não vão, tá? Não vão. Só são descartados os tecidos ou as lonas de piso que contenham alguma informação personalizada. Então, o nome ou a idade do aniversariante. Isso realmente é descartado posteriormente. A gente busca reutilizar tudo. Então, não é que aquele tecido vá para o lixo. A gente vai usar esse tecido para embalar as nossas cenografias, ele vai ter algum uso ainda. Mas os tecidos que são mais neutros, mesmo os de personagens, mas que não têm uma informação por escrito do nome ou da idade da criança, esses são reutilizados. Às vezes em medidas diferentes, às vezes tem painéis de mesa do bolo que nós já fizemos com 17 metros de extensão. Então, às vezes, você consegue modular. 17, Brasil! Acho que a maior mesa que a gente já fez, ela tinha 24 metros. Foi a maior mesa, assim, linear, né? Em tamanho linear. Peraí. 24 metros de parede forrada? Exato. Aonde que foi isso? No estádio de
paintball? Temos várias assim, Tati, já, várias assim. E aí o que acontece? Os tecidos são gigantes e raramente você vai usá-los novamente nessa proporção. Então, às vezes dá para fatiar, sabe? Pegar umas partes e fazer algumas outras coisas, fazer uns painéis isolados pelo salão. Então, eu busco reciclar tudo, porque a gente sabe quanto custa uma sublimação, um painel, né? Enfim, a gente sabe quanto custa cada objeto que está na festa, então tem que dar valor e, na medida do possível, customizar tudo isso. Aqui a gente tem móveis que cada semana estão numa cor. As pessoas acham que a gente tem o mesmo móvel num monte de cor, mas não é. É o mesmo móvel que vai sendo pintado semanalmente para surgir com uma outra cara na festa seguinte. Você sabe, Fábio, eu fiz um post essa semana sobre criatividade. Porque eu tenho visto muita gente falando de criatividade e aí usando a criatividade para fazer decorações muito diferentes. Eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás, ela é de Brasília. Ela falou que Brasília, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, as festas eram muito diferentes. Existiam coisas bizarras, como por exemplo assim, nós vamos fazer uma festa de circo, então nós vamos trazer um elefante de verdade. E mandavam trazer o elefante de verdade. E aí eu falo assim, gente, isso é criatividade? É, mas é uma criatividade que não é usada para o bem, vamos dizer assim. Porque eu acho que a grande questão do ser criativo, Fábio, é a gente poder trazer soluções que tenham custos interessantes para o nosso negócio, para que a gente aumente a nossa margem de lucro e que a gente possa ser visto como criativo, né? Porque a criatividade sem limites. Vamos fazer, eu tive uma ideia, vamos fazer, mas essa ideia, para a gente construir isso, vai custar 50 mil reais. Poxa, aí é fácil ser criativo. A gente está vivendo num mercado onde cada vez mais as pessoas estão querendo festas mais econômicas, né? Não estou falando de festas. É claro que a gente sabe que existem as exceções de festas muito caras, mas na maioria das vezes, e você já me disse isso, né, Fábio? O corte das suas festas. Quanto custou a sua festa mais cara, Fábio? Quanto? Eu acho que foi 100 mil, Tati, de decoração, né? Mas Então, isso não para... É essa que é a grande sacada. As pessoas acham que vem todo esse dinheiro para mim. Não é. O meu contrato é todo fatiado. Então, dentro da decoração, podem existir locação de lustres, montagens de painéis, ou mesmo sublimações de tecidos inéditos. E a minha cliente, ela vai pagar individualmente cada um desses fornecedores que estão no meu orçamento. Eu acho que isso é mais seguro para todos, né? sim. Quando a gente está falando de um montante de dinheiro desse, então, né? Pois é, eu acho que essa foi a festa mais cara. Muita gente pensa que é muito mais que isso, mas não é. Agora, um detalhe importantíssimo, Tati. As festas de grandes orçamentos são poucas no ano. São mais ou menos 4 festas por ano, num porte maior. A maioria das festas é um tamanho, digamos assim, padrão. E às vezes até festas muito pequenas dentro da casa da cliente, às vezes uma mini table. Então não é o orçamento que nos motiva, é a ocasião que nos motiva, entendeu? Então a gente procura não perder nenhum negócio, a gente procura atender todas as clientes com igual carinho, independentemente do valor que elas têm para fazer a festa. E essas festas muito grandes, muito apoteóticas, que algumas pessoas acabam até criticando, né? Nossa, gastar tanto assim na festa de um aninho, a criança não vai nem entender. De fato, ela não vai lembrar, mas ela vai curtir cada momento. E assim, o importante é você sempre procurar entender o que existe por trás daquela comemoração.
Quando a comemoração é muito grande, Tati, a história de superação daquela família também é. Muitas vezes, ali, a família não está celebrando meramente o aniversário, está celebrando uma jornada de alguma coisa muito difícil que aquela família já passou. Então, às vezes, foi uma maternidade demorada, batalhada, ou às vezes, uma criança que nasceu com algum probleminha, ou uma família que teve uma origem muito humilde e que batalhou muito para hoje ter condições de fazer uma festa melhor para os filhos. Então, festa grande sempre vai ser sinal de alguma coisa de superação naquela família. E eu acho, Fábio, que as pessoas elas falam das festas, mas será que gasta, para que gastar tudo isso, não sei o quê. Eu falo, gente, isso é uma questão de valores, Fábio. Cada um tem o seu, né? Tem gente que sonha, homens principalmente, que sonham em comprar uma Ferrari, que se conseguisse trabalhar a vida inteira para chegar com 60 anos e comprasse uma Ferrari, com todo o dinheiro que juntou na vida, compraria. E tem um monte de gente que não faria isso. Então eu acho muito complicado a gente criticar sonhos, né? Cada um tem os seus e para cada um as coisas têm valor. Então eu sempre digo, né? Não critiquem, né? Admirem, respeitem o que cada um quer. Cada um faz o que quiser da vida, gente. Se a gente conseguisse ter mais respeito, o mundo seria mais leve, né, Fábio? Com tudo aquilo que a gente faz. Então é isso. Gente, é o seguinte, vai acabar aqui a nossa Oi? Você sabe o que eu gasto meu dinheiro? Ah, E é pouco, mas eu gasto com livro. é um valor. Você sabe com o que eu gasto meu dinheiro? Com viagem. Eu troco qualquer bolsa, qualquer sapato, qualquer coisa por viagem. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Eu acho importante a gente respeitar a opinião de cada um faz o que quiser com a vida, gente. Tá tudo certo. Não vamos criticar a vida do outro porque não vale a pena. Pessoal, vai terminar aqui a transmissão do YouTube, não, do Instagram. Assim que terminar a live, eu vou tentar subir para o YouTube, eu vou deixar o link nos stories para quem perdeu o bate-papo. Fábio, só queria que você falasse rapidinho a respeito do seu novo empreendimento que vai ser lançado em novembro. Tati, eu estou montando uma loja de presentes. Foi alguma coisa que eu fui amadurecendo durante muito tempo. E aí eu acordei Ludmilla e falei, é hoje. Mais uma vez, Ludmilla, baixem Fábio Daltro e Davi. Então, vai ser uma loja com o meu DNA, com o meu estilo, com a minha seleção de peças. E são coisas para presente, não são coisas relacionadas à decoração de festa, não. São presentes. Olha, Fábio, eu desejo todo o sucesso do mundo. Você sabe que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você. Eu acho você um profissional muito generoso. Eu acho você um profissional muito talentoso. O mercado de festas precisa de gente séria como você, de gente que leva a profissão realmente como uma coisa que transcende o simples fato de ser um mercado bom. É uma coisa que ouvir você falar, a gente percebe toda essa emoção que você tem em trabalhar no mercado. Então, assim, eu só tenho que te agradecer por ter esse contato direto com você, por ter o seu telefone, por poder bater papo com você, por ter aceitado o meu convite. E eu espero que as pessoas possam se inspirar na sua história, que é uma história muito linda mesmo. Tati, o que eu vou falar para você? Só que eu amo você de paixão. Obrigada. Adoro quando a gente se encontra, a gente se abraça, tem afeto, tem carinho, tem respeito. Então, muito obrigado pelo seu convite. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Sempre que quiser, eu estou sempre à disposição para você. Obrigada, meu bem. Eu vou encerrar a transmissão aqui, mas não vai embora não, tá? Gente, é isso. Mais uma sessão junto e misturado, dessa vez com o Fábio Daltro. Chique pra caramba. A gente ficou fino de um jeito. É isso, pessoal. Até a próxima. Não vai embora, hein, Fábio? Peraí.